A nossa escola bíblica dominical. Seu Persona, pode fazer uma oração pra gente? Tá sem voz, tá tudo bem? Sheila, pode fazer uma oração pra gente? Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai Santo, por esse dia, pela noite de descanso, por o Senhor nos trazer até aqui na tua casa, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale a cada coração, que possamos aprender e praticar o que for falado aqui hoje. O Senhor abençoe tu, ó Pai, que vai trazer estudo. Abençoe também cada um aqui presente, cada família aqui representada e também aqueles que ainda estão por vir, ó Pai. Abençoe também aqueles que não puderam vir. Nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pela tua graça, que se dispensa sobre nós todos os dias. Nos abençoe e nos guarde. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, faz algumas semanas que a gente vem caminhando por essa trilha, né, de conhecer quem Deus é nele mesmo, né? Nós já vimos que Deus é simples, que tem a seriedade, né, que existe em si mesmo e não depende de nada além dele mesmo, que é eterno, que ele é imutável, que ele está em todo lugar, que ele é onipresente, que ele sabe todas as coisas, que ele é onisciente e que ele pode todas as coisas, que ele é onipotente. E hoje a gente vai começar a dar um passo um pouco diferente nesse conhecer de Deus. Nós vamos começar a falar um pouco de Deus como ele é em seu caráter. Ou seja, naquilo que ele é moralmente. E o primeiro desses atributos é a bondade de Deus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bondade de Deus e o que significa essa bondade de Deus, né? Só que antes da gente adorar essa bondade de Deus, a gente precisa tomar um certo susto. Porque tem uma frase tão repetida e tão mal entendida, eu acho que não tem nenhuma tão mal entendida quanto dizer que Deus é bom. E a gente diz isso quando a gente recebe uma boa notícia, quando o exame deu negativo, quando o emprego foi confirmado. E a gente tem que engolir essa frase quando é o contrário, né? Quando o exame deu positivo, quando o emprego foi embora, quando o caixão desceu na cova. Então deixa eu fazer uma pergunta um pouco desconfortável para vocês, mas que a gente precisa fazer. Você crê que Deus é bom ou você crê que Deus tem sido bom com você? E eu vou deixar essa no pensamento de vocês. Porque é uma coisa bem diferente. A primeira coisa que é dizer que Deus é bom é doutrina e é verdade. E a segunda coisa que é dizer que Deus tem sido bom com a gente é uma gratidão do momento. Que vai embora na primeira coisa ruim que vai acontecer. Entendem? Então, o objetivo dessa aula de hoje é que a gente saia daqui não dizendo que Deus é bom porque me deu coisas boas ou porque me fez coisas boas. O objetivo da gente é sair daqui dizendo que Deus é o bem. Toda a bondade que existe no mundo é só um reflexo dele. E porque ele é bom no que ele é, eu posso confiar nele mesmo quando não entendo o que ele está fazendo. Tudo bem? Bom, então vamos começar a quebrar algumas ideias erradas aqui. A primeira ideia errada é: Deus é bom. Quer dizer que Deus só faz coisas boas para mim, né? Esse é o erro mais comum e mais perigoso, porque transforma a bondade de Deus em algo que depende do que está acontecendo na nossa vida. Se eu sou o termômetro, então Deus vai ser bom nos dias bons e ausente e até injusto nos dias ruins. Mas não é assim que a Bíblia fala. A bondade de Deus não é uma coisa que Deus faz de vez em quando. É uma coisa que Deus é o tempo todo. A segunda ideia é errada. Deus é bom porque ele segue um padrão de bondade. É como se existisse uma régua chamada bem
e a gente chamasse Deus de bom porque ele bate certinho com essa régua. Ele está lá em cima na régua. Isso é como se a gente estivesse dizendo que tem alguma coisa acima de Deus, que ele teria que obedecer. Mas aqui entra direto aquilo que nós aprendemos sobre a seidade. Deus não depende de nada fora dele, certo? Não existe nada acima de Deus, nem na física, nem na moral. Então não existe nenhum padrão de bondade que Deus precisa seguir. Deus é o padrão de bondade. O bem não é uma régua que obedece a Deus. O bem é o nome daquilo que Deus é. A terceira ideia errada. A bondade é uma das várias qualidades que Deus tem, como se fossem peças encaixadas, né? E aqui a gente puxa de novo a simplicidade de Deus que a gente já aprendeu também. Deus não é feito de bondade, poder, sabedoria, justiça, do mesmo jeito que um bolo é feito por vários ingredientes. Deus é a sua bondade. A bondade dele é a mesma coisa que o próprio ser dele. E a gente pega um dos teólogos que a gente está usando como base, o Berkhoff, seguindo a tradição reformada, trata a bondade como a perfeição da essência de Deus, e não como um acréscimo, um apêndice. Quando a gente diz que Deus é bom, a gente está dizendo sobre o que ele é, e não sobre o que ele tem. Certo? Então, veja como isso é lindo. Deus é imutável. A gente já aprendeu isso. A bondade dele não cresce nos dias bons e nem colhe nos dias ruins. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. A bondade de Deus não sobe e desce junto com a bolsa de valores, como resultado da biópsia do exame que a gente fez, ou com o humor do dia. Ele é sempre e necessariamente bom. E tem mais um ponto que organiza tudo isso. Quando Jesus disse, lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 18, ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele estava ensinando que Deus é o sumo bem, o que os antigos chamavam de summum bonum. Toda a bondade que existe na criação, a doçura de uma fruta, a fidelidade de um amigo, o carinho de uma mãe, a justiça de um juiz, é bondade emprestada, derivada. É como um raio que vem do sol. Deus é o sol, é a fonte. Ele é a fonte da bondade. O resto é reflexo. Um outro teólogo, Wayne Grudem, ele define a bondade como o fato de que Deus é o padrão final do bem e que tudo o que ele é e faz merece aprovação. Tiago diz a mesma coisa, lá em Tiago 1, no verso 17. Ele diz que toda boa dádiva desce do Pai. A bondade não sobe da criação para Deus. Ela desce de Deus para a criação. Então, respondendo direto a algumas perguntas que a gente carrega no peito. Deus é bom porque ele segue um padrão? Não. Ele é o próprio padrão. Existe bondade acima de Deus? Não. Não existe nada acima de Deus. O que é dizer que Deus é o bem supremo? É dizer que ele é a fonte, a medida e o destino de toda a bondade que existe. Então vamos ler alguns versículos juntos? Prepara aí que eu vou chamar 5 versículos aqui bem rápido. Vamos ver quem tá bom, hein? Porque a gente tem muito conteúdo, não dá para esperar muito hoje não. Vamos fazer uma corrida bíblica aqui, igual faz com os adolescentes. Nós vamos dizer que às vezes uma pessoa é boa, mas a vontade dela não é natural dela. Deus agindo na vida dela, fazer com que essa pessoa seja boa. Exatamente. Vocês conseguiram ouvir o que ele falou? Todo mundo não? Ele falou que quando a gente diz que uma pessoa é boa, na verdade não é que ela é boa por si só, mas é como se Deus estivesse agindo na vida dela e fazendo com que ela seja boa. E de fato,
É isso mesmo. Bom, vamos lá. Salmo 119, verso 68. Salmo 119, no verso 68. Está escrito assim. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Então repara na ordem desse versículo. Primeiro, ele diz quem Deus é. Tu és bom. Depois ele diz o que Deus faz. E fazes o bem. Então, primeiro o que ele é, e depois o que ele faz. Tu és bom e fazes o bem. Vamos em Marcos, no capítulo 10, no verso 18. Esse aqui a gente citou ali em cima um pedaço dele já. Marcos 10, no verso 18. Marcos 10, no verso 18, está escrito assim: Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ou seja, nós podemos fazer algo bom, como nosso irmão disse, através de Deus agindo na nossa vida. Mas nós não podemos dizer que nós somos bons, porque existe só um que é bom em seu ser, em sua existência, completo, em bondade. E esse um é Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago 1,17, está escrito assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E por último, vamos lá no começo da Bíblia agora, em Êxodo, capítulo 33, verso 19. Está escrito assim: Far-te-ei passar toda a minha bondade, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Olha que interessante. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus responde mostrando a sua bondade. A bondade está bem no centro de quem Deus é. Vamos para 2 exemplos práticos aqui. Os exemplos vão dizer que uma pessoa é boa para ajudar, mas a gente já entendeu que ninguém é bom, mas é só um exemplo para vocês conseguirem entender. Então pensa na diferença de dizer assim: a minha esposa fez uma coisa boa hoje, e dizer: a minha esposa é uma pessoa boa. A primeira frase, ela serve para qualquer pessoa em qualquer dia. A segunda fala mostra um caráter firme, no qual dá para confiar mesmo quando ela está cansada, irritada, calada. É exatamente a diferença entre crer que Deus faz algo bom e crer que Deus é bom. No trabalho a gente lida o tempo todo com gente que é boa quando convém. Simpática quando está ganhando alguma coisa, né? Enfim, puxa um saco aqui, puxa um saco ali, tenta ser simpático para conseguir alguma coisa. Esse é o mundo que a gente vive. E talvez a maior dificuldade de confiar em Deus seja justamente
esse mundo que a gente vive desse jeito. A gente projeta nele essa bondade condicional que a gente vê nas pessoas. Mas a bondade de Deus, ela é incondicional. Ela faz parte do ser de Deus. Ele não deixa de ser bom porque você falhou hoje. Ele continua sendo bom apesar das suas falhas, porque ele não é bom porque ele quer algo em troca. Ele é bom porque ele é bom. É quem ele é. Então, se a bondade de Deus dependesse das suas circunstâncias, a sua fé ia ser uma montanha-russa. Você adora lá no alto, blasfema lá embaixo, mas se a bondade está no ser imutável de Deus, então a gente tem um chão firme debaixo dos pés, que circunstância nenhuma vai mexer. Você não precisa sentir que Deus é bom para que Ele seja bom. A verdade não vai depender do seu termômetro emocional. Deus, ele sempre vai ser bom, mesmo que você não consiga entender isso. Então, descansa nisso. O que Deus é não muda com o que acontece com você. E uma perguntinha para a gente inteirar um pouquinho. Qual a diferença na prática, e a gente respondeu isso umas 10 vezes aqui, entre crer que Deus é bom e crer que Deus tem sido bom comigo? Alguém quer que repete? Qual a diferença na prática entre crer que Deus é bom e crer que Deus tem sido bom comigo? É viver a vontade de Deus. Oi? É viver a vontade de Deus. Bom. O que mais? Quem mais? É que Deus é bom, como a gente fala, Deus continua sendo bom, Deus é bom. Independente se Ele está fazendo o que eu quero naquela determinada situação ou não. Ele pode demonstrar graça e bondade comigo fazendo o que eu quero, sendo que o que eu quero não necessariamente é algo que é bom, de verdade. Porque o nosso coração é comum, é mau. Então, a gente entender que Deus é bom e Deus é sobre Deus é bom, independente das circunstâncias, independente de como a gente dá a resposta. Entendeu? E Deus demonstra bondade quando Ele pode conceder o que é desejo do nosso coração em alguma situação também. Muito bom, muito bom. Talvez isso mexe com a forma como a gente confia em Deus. Ou seja, mesmo quando está dando tudo errado, a gente sabe que Deus continua sendo bom. E isso mexe com a forma como a gente confia nele, de que ele sabe o que ele está fazendo, de que talvez essa coisa ruim que aconteceu agora tem algo bom nisso que a gente não está vendo. E que às vezes o bom, às vezes não é o que a gente acha que é bom. Eu entendo que saber que Deus é bom, e não que Ele somente faz coisas boas, mas que a natureza dele é ser bom, 100% bom o tempo todo, Ele traz essa confiança de entender que Deus está sendo bom na nossa vida o tempo todo. Mesmo quando a gente acha que Ele não está sendo, ou que as coisas estão dando errado. Eu acho que a gente vê o exemplo quando a gente vê assim, que a pessoa lá no mundo, mas que não tem problema, tudo dá certo para ela, e eu que estou fazendo todas as coisas seguindo o nosso pensamento, está fazendo todas as coisas para agradar a Deus, e aquela não tem problema, aquela não vai, tudo dá certo. E para a gente luta, e ainda vem as tribulações, as coisas que parece que Deus não está olhando para a gente, ou que Deus não gosta da gente, né? Quando vem uma doença, vem alguma coisa séria, uma morte, né? E a gente acha que Deus não está olhando, ou que Deus deixou de amar a gente. Mas se tudo está na mão do Senhor, né? E Ele nunca foge daquilo que já está determinado e escrito para nós,
e eu creio que tudo é para o nosso bem. No final, é tudo para o nosso bem. Disciplina, ou um livramento, ou alguma coisa. Mas Deus é presente de toda maneira. Amor. A gente acha que o amor é isento de dor, isento de problemas. Não, o amor também, ele também influencia em deixar, como a gente deixa às vezes o filho fazer alguma coisa para falar, não filho, tá vendo? A gente ensinou que não é dessa maneira e assim é com a gente também. Eu creio que o amor também disciplina, o amor também de Deus, né, tem para que a gente cresça e veja que Ele está em domínio em todo momento, em todo lugar, Ele está presente. Eu não tenho nem como completar essa resposta. É igual quando a gente corrige, né? Uma criança, por exemplo. A gente não está sendo bom com a criança quando a gente está corrigindo Então, ela? você está corrigindo justamente para ele, né? É por bondade, não é por maldade. Exato. Quando você fala um não, não, agora não é porque você não ama o seu filho ou o seu neto. É o contrário, é porque justamente você ama demais. Você sabe que aquilo ali não vai dar certo. Exato. Só que quando Deus fala para você, fica assim, né? Mas parece que... Todo mundo aqui já foi disciplinado pela mãe uma vez, né? E a gente sabe que não é legal. Bom, vamos seguir. A gente já afirmou que Deus é bom no que Ele é. E agora a gente vai olhar um pouquinho para fora. Como essa bondade de Deus vai para o mundo? E a resposta bíblica é que a bondade de Deus transborda em duas grandes obras: a criação e a providência. A bondade na criação. Quando Deus criou o mundo, Ele não tinha necessidade nenhuma de criar um mundo. O que a gente já aprendeu sobre a seidade de Deus, Ele já era completo e feliz nele mesmo, na comunhão eterna da Trindade. Ele não criou porque faltava alguma coisa, nem porque Ele viu que estava precisando de companhia ou qualquer coisa do tipo. Ele criou por pura generosidade, porque é da natureza da bondade se espalhar e se comunicar. Então, 7 vezes lá em Gênesis 1 a gente lê que viu Deus que era bom. E no fim, tudo muito bom. A criação é, antes de qualquer coisa, um ato de bondade. Cada cor, cada sabor, cada bichinho, o fato de a comida ter gosto e a música ter harmonia, nada disso era obrigatório. Tudo isso é Deus sendo generoso com a gente, Deus sendo bondoso com a gente. E aqui isso se liga com a onipotência que a gente aprendeu. Foi o poder infinito de Deus que trouxe tudo à existência. Só que poder sozinho pode até dar medo. O que acalma o nosso coração é que esse poder infinito, ele está nas mãos de um Deus que é bom. O mesmo Deus que tem poder para criar galáxias é o que se importa em vestir as flores do campo. E a bondade de Deus na providência. Deus não criou o mundo e foi embora. A doutrina da providência ensina que Deus sustenta e governa sem parar tudo o que Ele criou. E aqui a bondade dele aparece de um jeito impressionante, naquilo que os teólogos chamam de graça comum. A bondade de Deus derrama em todo mundo, sem distinção, no justo e no injusto. O sol que nasceu hoje, a chuva que cai, o ar que você respirou de manhã, e você nem percebeu tudo isso está sendo sustentado, segundo a segundo, pela bondade de Deus. Então, olha como isso se entrelaça com os atributos que a gente já estudou. A providência exige a onisciência, que Deus conhece cada detalhe, cada passarinho, cada fio de cabelo. Exige a onipotência. Deus tem poder para sustentar tudo aquilo que Ele conhece. A onipresença. Deus está presente em todo lugar onde governa. E a bondade é o coração que move tudo isso. Onisciência sem bondade seria vigilância gelada. Onipotência sem bondade seria tirania. Mas como Deus, que sabe tudo, pode tudo, está em todo lugar, também é bom, a providência dele é como um abraço para a gente, e não como uma ameaça. Então,
bondade de Deus na providência também não depende de a gente entender essa bondade. A gente enxerga só um pedacinho do bordado. Ele costura tudo. O Millard Erickson, o outro teólogo que a gente está usando como base para algumas coisas, lembra que a bondade de Deus aparece na sua benevolência com toda a criação, ainda que os propósitos específicos muitas vezes passem longe da nossa cabeça. Nem sempre nós vamos entender por que Deus permite o que permite. Mas a doutrina ensina que o governo de Deus sobre todas as coisas é ao mesmo tempo sábio e bom, mesmo quando do nosso ângulo parece uma bagunça. Então, algumas bases bíblicas aqui para a gente. Vamos abrir em Salmo 145. Salmo 145, no verso 9. Está escrito assim: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Vamos pular lá para o verso 15 e 16 do Salmo 145. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dá o sustento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. E eu quero que vocês reparem uma coisa aqui nesses versículos. A bondade de Deus alcança todos e todo vivente, não só os crentes. E é isso que os teólogos chamam de graça comum. A chuva cai sobre a terra do justo e do injusto. O ar está presente aí para o justo respirar e também para o injusto respirar. Então Deus, ele é bom com todos. Mas ele não deu a vida eterna para todos. Nós estamos falando da graça comum e não da graça da vida eterna, né? Bom, vamos ler Mateus 6, 26. Eu tinha mais vários versículos aqui para passar sobre essa graça comum, mas eu vou pular esses versículos. Se vocês quiserem que eu passe para vocês depois, eu posso passar, mas é porque eu acho que ficou bem claro já para todo mundo e a gente tem muito conteúdo para passar. Então, Mateus 6, 26, está escrito assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, todavia vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, Deus sustenta a tudo pela sua bondade. E Ele nos sustenta também. Bom, pensa na provisão. A maioria de nós comeu hoje sem agradecer pela corrente inteira de bondade que tornou aquela comida possível. A chuva, a terra, a colheita, o transporte, a saúde nossa para mastigar aquela comida. Atos 14, 17 diz que essa fartura e essa alegria são testemunho de Deus. O ateu que se senta para almoçar, ele está sem saber sendo alimentado pela bondade daquele que ele nega existir. Pensa na aceidade. Jesus, lá em Mateus 6, ele não combate a preocupação com técnica de respiração, mas com doutrina. Vosso Pai Celeste a sustenta. O remédio bíblico para a preocupação é confiar na providência boa de um Pai que conhece cada detalhe. Então pensa nas decisões difíceis da vida. Mudar de emprego, de cidade, encarar um diagnóstico, saber que esse futuro para nós, é incerto, já está totalmente conhecido e governado por um Deus bom. Muda o jeito como a gente decide as coisas.
A gente não decide mais as coisas no desespero, mas com oração e confiança. Então, a doutrina da providência boa de Deus é um dos maiores remédios que a igreja tem contra a ansiedade. Mas cuidado para não transformar isso em moralismo do tipo, se eu confiar o suficiente, nada de ruim vai me acontecer. A providência não promete uma vida sem chuva. Ela promete que tanto o sol quanto a chuva vêm da mão de um Deus bom e sábio. Confiar na providência não é fingir que está tudo bem. É descansar em quem está no controle quando nem tudo está bem. E é justamente essa confiança que prepara a gente para a pergunta mais difícil de todas, que vai vir no próximo bloco. E uma pergunta para a interação antes da gente ir para o próximo bloco. O que significa para você o fato de Deus não ter precisado criar o mundo, mas ter feito isso por bondade? Quer que eu repita? Mas eu sei que vocês ficam pensando bastante. O que significa para você o fato de Deus não ter precisado criar um mundo, mas ter feito isso por bondade? Vou deixar um minutinho para vocês pensarem um pouquinho. Ninguém vai tentar nada, nem um palpite. A gente pensando em relação a Deus, que Ele é tudo, Ele é soberano, Ele é todas as coisas, eu acho que a questão aqui é perguntar por que Ele foi criar esse ser humano que dá tanto problema, né? Ele estava querendo caçar, como diz, tipo, o ditado popular, caçando, né? Coisa para se coçar. Ele precisava para que se ele é tudo, se ele é uma soberano. A ideia é que a bondade de Deus e a bondade, ela transborda sempre. E a gente falou isso lá em cima, no começo. A bondade de Deus, ela transborda do ser dele, certo? E essa bondade gera essa generosidade que fez com que ele nos criasse. A nossa existência é fruto da bondade de Deus. E às vezes a gente não para pensar assim. Às vezes a gente acha que não é pouco. Exato. Então, só da gente existir, a gente já devia ser grato a essa bondade de Deus em nos criar, porque Ele não precisava criar a gente. Bom, vamos seguir então com a nossa aula. A gente chega a um ponto onde toda essa doutrina é colocada à prova. É fácil dizer que Deus é bom olhando para um pôr do sol. E é difícil dizer que Deus é bom de frente para um túmulo. E a pergunta precisa ser feita sem rodeio, né? Se Deus é bom e ainda por cima onipotente, por que existe sofrimento? Vamos recusar logo de cara as duas saídas fáceis. A primeira saída fácil é negar a onipotência, dizendo que Deus é bom, mas Ele não conseguiu impedir. Isso conforta por um instante, mas destrói a fé no instante seguinte. Porque um Deus que não controla o sofrimento também não tem como garantir que vai sair alguma coisa boa dele. Certo? E a segunda saída fácil é negar a bondade de Deus. Deus pode tudo, mas no fundo Ele não é tão bom assim. As duas saídas estão rasgando a Bíblia no meio, né? A fé bíblica se recusa a soltar qualquer uma dessas mãos, né? Deus, Ele é totalmente bom, totalmente soberano, totalmente poderoso e, inclusive,
no meio do sofrimento. E como que isso é possível? A Bíblia não dá uma fórmula que dissolve todo o mistério, mas dá 3 afirmações firmes. A primeira, bondade não quer dizer ausência de sofrimento. Em lugar nenhum a Bíblia promete que o Filho amado de Deus vai ter uma vida sem dor. Pelo contrário, o sofrimento por si só não é prova de que Deus deixou de ser bom. Segundo, a bondade, muitas das vezes, aparece através da disciplina, que a nossa irmã falou. Hebreus ensina que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E essa disciplina, mesmo doendo na hora, produz depois fruto pacífico de justiça. Um pai que nunca corrige não é mais bondoso, é mais relapso. A disciplina de Deus é exercício de bondade e não pausa da bondade. E o terceiro, Deus tem poder e sabedoria para tirar bem do mal. Aqui a gente volta para a onisciência e a onipotência. Justamente porque Deus conhece o fim desde o começo e tem poder sobre todas as coisas, Ele consegue costurar até o sofrimento dentro de um propósito bom que nós, no nosso cantinho limitado, ainda não conseguimos enxergar. É exatamente o que Romanos 8, 28 promete. Não que todas as coisas são boas, mas que Deus coopera em todas as coisas para o bem dos que o amam. E a gente tem alguns exemplos bíblicos desse padrão. José, ele foi vendido, escravizado e preso injustamente por anos. No fim, ele não nega a maldade que sofreu. Pelo contrário, reconhece tudo. Vós intentastes o mal, mas vê por trás da maldade dos homens a boa mão de Deus, que Deus tornou aquele mal em bem. Davi, ele foi perseguido por Saul e depois, colhendo o que ele mesmo plantou no pecado, escreveu nos Salmos algumas das expressões mais cruas de angústia e no mesmo tempo fôlego, algumas das declarações mais profundas de confiança na bondade de Deus. Paulo suplicou 3 vezes para o espinho na carne ser tirado. Deus disse não. Não por falta de poder, mas porque tinha um bem maior em jogo. Manter Paulo dependente da graça suficiente de Cristo. E o fio que liga todos eles é esse. A bondade de Deus não se mede pela ausência do sofrimento, mas pela fidelidade de Deus dentro do sofrimento e pelos propósitos bons que Ele alcança através do sofrimento. A bondade de Deus não depende de a gente entender, como vimos no bloco 2, a gente vê o avesso do bordado, Ele vê o lado certo. Vamos para uns versículos bíblicos aqui. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20 é o que a gente falou ali em cima agora há pouco. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vamos agora lá em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 10 e 11. Hebreus 12, versos 10 e 11. Hebreus 12. 12.
Está escrito assim: eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Bom, alguns exemplos práticos para a gente. No sofrimento de uma doença que se arrasta, ou de um luto, a tentação é cobrar de Deus uma explicação, igual Jó. E a lição do Jó é que talvez a gente nunca perceba o porquê, mas a gente sempre tem o quem. A confiança não nasce de entender o plano, e sim de conhecer o caráter de quem está conduzindo o plano. Eu não preciso saber o porquê de Deus, eu não preciso saber o plano de Deus na minha vida. Eu conheço Deus, e eu sei que Ele é bom, e eu confio nele. E é essa confiança que a gente precisa ter. Na família, todo pai entende Hebreus 12 de cara, né? Todo pai ou mãe aqui, quando a gente leu Hebreus 12 agora, entendeu de cara, né? Dizer não para o filho, deixar ele sentir a consequência de erro, corrigir, tudo isso dói em quem ama. E dói justamente porque ama. A gente vê ali um pedacinho da disciplina amorosa de Deus na nossa vida. Não é nem um pouco gostoso ter que dar uma chinelada de vez em quando num filho. Mas a gente precisa, às vezes, fazer isso por amor e por bondade. Você vê como que Deus é tão soberano que Ele vai falar para você, não faça. Mas a gente vai lá e faz. Ele ainda permite que a gente quebre a cara. Não. O meu não. O meu não. E muitas das vezes a gente, aquele ditado que a gente paga para ver. E no final a gente tem que consertar tudo para chegar naquele momento lá que Deus falou, não. Eu falei, não, Deus, eu aceito o seu não, então eu quero. E para a gente recomeçar a fazer as coisas. Mas é um aprendizado, é onde a gente vai aprender realmente que realmente é o caminho. Assim como for, nós passamos, né? A gente ensina para o filho, mas nós passamos por isso. Nós também cometemos nossos erros e a gente teve que rever e refazer aquele novo caminho até chegar ao caminho onde que era, poxa vida, por que eu não fiz? Por que eu não fiz por esse lugar, né? Que seria mais fácil. Exatamente. Exatamente. E pensa também no trabalho e às vezes nas injustiças que a gente vê às vezes nos nossos trabalhos, né? Uma promoção negada sem motivo, uma demissão que a gente não merecia. O José ensinava a gente a olhar além da mão humana que faz o mal e enxergar a mão divina que, sem passar pano no mal, redireciona o mal para o bem. Então, aqui é onde a gente precisa de um máximo cuidado, né? Nunca diga a quem está sofrendo, isso é bom. Porque muitas das vezes não é bom. Dói, é ruim. A Bíblia não manda a gente chamar o mal de bem. O que ela manda é confiar que o Deus bom está trabalhando através daquilo para um bem que talvez a gente só vai ver na eternidade. Não venha com resposta triunfalista, dizendo que é só ter mais fé, nem com clichê apressado. O caminho bíblico é o do Jó, sentar na dor e ainda assim não soltar da mão de Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Foi o que Jó disse. Essa é a fé madura, não a que finge que não dói, mas a que confia no caráter de Deus, mesmo na dor. Mas não é fácil falar igual o Jó, não. Com certeza não é. Eu não sei se eu ia falar isso. Eu também acho que muitos de nós não falaríamos mais. É o certo, né? Mas, sei lá, é hora que você dá uma...
É porque a gente não pode confiar na nossa força, né? E isso é bom. Mas a gente tem que ter no nosso coração de que esse deveria ser o caminho que a gente tinha que seguir. É igual José, né? Quando você vai ver a história de José, o tanto que José sofreu, meu Deus, você vai sentir, mas por que Deus permitiu tudo isso, né? Jogado naquele poço, ser vendido, escravizado. E você consegue enxergar todo o plano de Deus através da vida de José, porque o plano de Deus na vida de José não era somente sustentar o povo durante 7 anos de seca, não. O plano de Deus era trazer todo aquele povo para o Egito. Aquele povo ser escravizado dentro do Egito. Até a escravidão estava dentro do plano de Deus. Certo? Para que, depois dessa escravidão, Deus libertasse esse povo, para que eles pudessem se multiplicar ali no Egito. E foi o que aconteceu. O povo de Deus cresceu gigantescamente dentro do Egito. Se multiplicaram, foram escravizados e continuaram se multiplicando, para que depois Deus pudesse libertar esse povo e eles, depois de 40 anos andando no deserto, pudessem tomar a terra prometida. E Deus usou de José ser vendido, escravizado, depois virar governador, porque como governador, concederam a ele de trazer a família dele para o Egito. Percebe como o plano de Deus ele vai muito além daquilo que a gente olha? A gente consegue ver só, como a gente disse aqui, né, do lado avesso, né? A gente não consegue ver do lado certo. É igual quando Deus endureceu o coração de Faraó, né? Ele poderia ter amolecido o coração de Faraó. Não, vai embora, pronto. Mas ele achou, ele quis endurecer o coração de Faraó. A Bíblia fala que Deus... E aí Deus foi e abriu o mar vermelho e fez todos eles passarem, enquanto o Faraó estava tentando correr atrás deles, mostrando mais uma vez a bondade dele e o poder dele para aquele povo. Mas então, Sim. não é... Aquele povo não ia sair correndo, né? Quem sabe Não ia tinha levar pra onde ir. mais 40 anos só para chegar. Exato. Se tivesse endurecido o O coração. povo não tinha Eles iam- pra onde ir. eles iam Ou querer morava com o Faraó ou morria com o gado. Eles iam querer construir um barco, sei lá, para atravessar aquilo. Mas a gente percebe como até aquilo que parece mal aos nossos olhos, Deus está no controle de tudo. Né? Bom, vamos seguir para o nosso último bloco. A gente está ficando sem tempo já. A gente estudou a bondade de Deus no ser dele, na criação, na providência e no meio do sofrimento. Mas se quisermos ver a bondade de Deus do ponto mais alto, mais claro e mais concentrado, não vamos olhar para o céu estrelado nem para a colheita farta, mas vamos olhar para um homem pregado na cruz. A maior demonstração de bondade de Deus é Jesus Cristo. João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas que o Filho o revelou. Hebreus diz que o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso quer dizer que tudo que a gente falou sobre a bondade de Deus tem rosto, voz e mãos em Jesus. Quem quer saber o que é Deus é bom não precisa de uma definição abstrata. A gente não precisa ficar criando aqui um monte de idealização do que é ser bom. A gente só precisa olhar para Cristo. E a gente vai ver a bondade de Deus brilhando em 3 momentos. Na encarnação, o Deus que tem a seidade, que a gente já discutiu, que não precisa de nada, escolheu por bondade entrar na criação que Ele mesmo fez, o eterno. Ele entrou no tempo. Lembra que Deus, a gente falou sobre a eternidade, existe a bolha do tempo, e Deus está fora dessa bolha, por isso que o tempo não significa nada para Ele. Ele entrou no meio do tempo. O onipresente se fez achável num corpo. O imutável, sem deixar de Deus, sem deixar de ser Deus, assumiu a natureza humana. E Ele não tinha necessidade nenhuma disso. Foi por pura bondade. Tito chama isso com toda a precisão de a bondade de Deus
nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens que se manifestou. A encarnação é a bondade de Deus se fazendo visível, tocável e até abraçável. Um outro momento, na cruz. Aqui a bondade de Deus aparece de um jeito que a gente jamais teria imaginado. Na cruz a gente vê que Deus é bom, não só porque Ele nos dá as coisas, mas porque Ele mesmo se dá por nós. A gente viu no bloco 3 que Deus consegue tirar o maior bem do maior mal. E a cruz é a maior prova disso. O maior crime da história, o assassinato do Filho de Deus, virou o maior bem, a salvação de um povo. Em Cristo crucificado, a gente vê a bondade e a justiça de Deus se encontrando. Ele não ignorou o pecado, ele carregou o pecado com ele. E o terceiro momento, na redenção. A bondade de Deus não se contentou em criar e sustentar, ela quis resgatar. Em Cristo, Deus não nos deixou na ruína em que o nosso pecado nos jogou. Ele veio buscar. Aquela bondade que faz o sol nascer sobre os maus e os bons é a mesma que agora oferece reconciliação eterna com Deus. E o ápice dessa bondade é a promessa de que aquilo que Ele começou, Ele mesmo vai terminar, até a glória final. Então, acho que a gente ainda vai falar sobre essa justiça numa próxima aula, agora que a gente está falando dos atributos que são mais comunicáveis com a gente. E aqui está um resumo de toda essa aula. A bondade de Deus não é uma ideia distante, ela tem nome. Quando você duvidar de que Deus é bom, e vão existir esses dias, não comece olhando para as suas circunstâncias, comece olhando para a cruz. Como Paulo argumenta, aquele que não poupou o próprio filho, como não vai nos dar junto com ele todas as coisas? A cruz é a garantia que não cai da bondade de Deus para você. Só algumas bases bíblicas aqui para a gente ver. Vamos em João 1, Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14. João 1, 14. Está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos lá em Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3, versos 4 e 5. Está escrito assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. E por último, vamos em Romanos, no capítulo 5, no verso 8. Já passamos.
Está escrito assim, Romanos 5, verso 8. Está escrito assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, alguns exemplos práticos. Nas decisões e nas incertezas, a gente tem um critério, a prova de dúvida. Se Deus não recuou diante da cruz por mim, dá para confiar que Ele não está agora me largando a minha própria sorte. A maior decisão já foi tomada a meu favor. Nos nossos relacionamentos, Cristo redefine o que é bondade. Não é só ser gente boa, é se doar, igual o bom pastor que dá a vida. A bondade cristã que a gente deve refletir em casa e na igreja e no mundo tem essa marca, o sacrifício de si mesmo pelo próximo. E no sofrimento, quando a gente não consegue enxergar a bondade de Deus nas circunstâncias, a cruz dá um ponto fixo. Ali, no maior sofrimento que já existiu, Deus estava operando a maior bondade que já foi demonstrada. Se Deus foi bom ali, Ele é bom aqui também. E entender a bondade de Deus em Cristo produz exatamente os frutos que essa série está buscando. Adoração, porque a gente deixa de tratar a bondade de Deus como um meio para os nossos confortos e passa a adorar essa bondade como uma glória que vale por si mesma. Gratidão, porque cada bom presente passa a ser visto como o que ele é, um presente que a gente não merecia, vindo das mãos de um Pai bom. Confiança, porque a bondade de Deus ela está firmada no ser imutável dele e selada na cruz, não nas nossas circunstâncias que vivem balançando. Esperança, porque o Deus bom que começou a boa obra vai terminar ela. Perseverança, porque mesmo nos vales, a gente sabe para quem está caminhando. Aquele que provou a bondade dele na cruz não vai soltar a nossa mão no caminho. Então, eu espero que ninguém saia daqui só com mais informações sobre Deus. Que a gente saia daqui confiando de verdade no chão da vida real, que Deus é bom, sempre foi, sempre vai ser, e em Cristo Ele provou essa bondade. E essa é a nossa aula de hoje. E para encerrar, queria pedir para o nosso irmão Laerte fazer uma oração para a gente ir para o nosso café. Senhor Deus, muito obrigado